Professora Mayra Vale, da Universidade Federal do Paraná. Essa é a última aula sobre o sistema respiratório, em que a gente vai falar sobre o controle da ventilação ou da respiração. Por isso, mostrando aqui o cérebro de vários animais, desde ratos, golfinhos, chimpanzé, gato e nós humanos, em que todos eles, o centro da respiração está localizado no tronco encefálico. Então, é uma aula meio mista, fala um pouco de neuro e também um pouco de respiração. Então, quando a gente pensa em respiração, se vocês lembram das aulas de neuro, a respiração ela vai se enquadrar em qual tipo de movimento? Se vocês lembrarem, ela é um movimento rítmico, assim como andar, comer, em que tem uma padronização de relaxamento e contração de músculos específicos, e isso vai em ciclos, Então, a gente já viu que a respiração tem a expiração, inspiração, expiração, inspiração. Então, principalmente para a maior parte dos animais, alguns músculos vão ser ativados durante a expiração e vão relaxar na respiração, E é um movimento automático. Ele é considerado basicamente sobre o sistema nervoso autônomo, porque não é regulado conscientemente. Mesmo que você esqueça, você nunca para de respirar, certo? Então, não é regulado volitivamente, igual andar, Andar eu preciso começar e parar, pelo menos volitivo, Depois você vai regulando os passos, apesar de ser um movimento rítmico também. Comer é a mesma coisa, mas respirar é uma coisa que a gente vai fazer 24 horas por dia, durante todos os dias da nossa vida, a não ser por breves períodos, que você pode parar, mas nunca por mais de alguns minutos. E aí ele vai requerer o controle de contração dos músculos esqueléticos por neurônios motores somáticos, e esses são controlados pelo sistema nervoso central, Então, a gente está falando do controle desses movimentos que a gente discutiu lá no início do curso, dos músculos inspiratórios, dos movimentos inspiratórios. Então, se a gente lembrar quem é o principal músculo inspiratório, é o diafragma. Então, a contração do diafragma e de outros músculos vai ser iniciada por uma rede de neurônios do tronco encefálico, como eu falei agora no início da aula. E existe daí um gerador de padrão central. Que padrão é esse? Padrão de disparo de alguns neurônios, que vão ser disparados periodicamente, promovendo esse movimento, que é um movimento rítmico. Existem geradores de padrão central para outras coisas, como, por exemplo, para caminhada, fica lá na medula, Então, todo movimento rítmico, ele vai ter um gerador de padrão central, o padrão daquele movimento. E aí, para poder regular a ventilação, não é assim, agora eu vou fazer exercício, então deixa eu começar aqui a respirar mais rápido. Não é assim que funciona, Isso também é meio automático. E aí, o sistema respiratório, ele monitora algumas variáveis. E a gente vai ver quais são essas variáveis. Então, primeiro, a composição química do sangue e do líquido cérebro-espinal. O que ele vai avaliar ali, O que será que o sistema respiratório controla? Pressão de oxigênio, pressão de CO2 e o íon hidrogênio H+. O que a gente viu na aula passada, que foi sobre a regulação ácido-base, feita pelo sistema respiratório, justamente que a principal fonte de H+, é advinda do sistema respiratório, na verdade, do CO2, Então, o H+, também é controlado homeostaticamente, e isso vai influenciar na taxa de ventilação. Então, existem quimiorreceptores que são sensíveis ao CO2, ao O2, ao pH, e modulam a atividade dos neurônios que fazem sinapse com o tronco encefálico. E aí a gente vai ver, existem quimiorreceptores periféricos e quimiorreceptores centrais. O esforço exercido pelos músculos respiratórios sobre os pulmões também é controlado, para que não exista um esforço muito grande, que inclusive possa danificar o funcionamento. E, por fim, a presença de materiais estranhos no trato respiratório que vão ativar reflexos protetivos, Todo mundo já sentiu, por exemplo,
alguma coisa na garganta irritando, né? Então, você tosse, ou também o espirro é um reflexo protetivo para eliminar alguma coisa que está incomodando. Então, a presença de materiais estranhos também muda o padrão, é capaz de mudar o padrão da respiração. Fora alguns reflexos, como a gente já viu lá no sistema digestório, por exemplo, durante a deglutição, a respiração é inibida. Então, ou seja, tem uma ligação aí com o centro respiratório no tronco encefálico. Então, aqui, né, deixa eu me sair aqui. Aqui é o tronco encefálico, né, mostrando aqui a ponte, aqui o tronco encefálico, né, mesencéfalo, ponte e bulbo, que são a ponte e o bulbo, né, aqui nessa região aqui que eu tô com o laser mostrando, é a região mais importante do centro, é a região do centro respiratório onde fica, né, e a gente vai falar sobre isso. Então, os neurônios respiratórios do bulbo, eles vão controlar músculos inspiratórios e expiratórios. E os neurônios da ponte vão integrar informações sensoriais e interagir com os neurônios bulbares, né, influenciando também a ventilação. Então, aqui vai estar, né, os neurônios que vão controlar, e faz sentido, né, porque daí os axônios já vão direto pela medula e chegam lá nos músculos respiratórios. Ao mesmo tempo, a ponte ela vai integrar outras informações que são relevantes para regular o processo respiratório e ela, então, influencia na ventilação. O padrão rítmico vai surgir de uma rede no tronco encefálico, uma rede neuronal de neurônios que despolarizam automaticamente, né? Então, de tempos em tempos, eles vão despolarizar e gerar contração. E a ventilação, ela vai estar sujeita à modulação contínua, como a gente estava falando agora mesmo, por quimiorreceptores, por mecanorreceptores e pelos centros encefálicos superiores. Ah, professora, como assim centros encefálicos superiores, né? Eu tô nervosa, a gente já viu isso, por exemplo, na aula passada, eu posso gerar uma hiperventilação. Então, isso é centro nervoso superior, né? Uma atividade cognitiva ou o animal percebe um ambiente, por exemplo, como perigoso, e isso gera uma ansiedade que aumenta a ventilação. Então, está tendo aí uma influência de centros encefálicos superiores. E os geradores centrais de padrão mantêm aquela atividade repetitiva e espontânea que a gente já falou sobre. Então, a modulação vai depender dos quimiorreceptores periféricos, que vão controlar o quê? Oxigênio, CO2 e o pH. De quimiorreceptores centrais, que vão controlar CO2 e o pH, que são modulados pelo oxigênio, mas na verdade só os quimiorreceptores periféricos percebem a pressão de oxigênio. Receptores articulares e musculares, receptores de estiramento pulmonar, o estiramento excessivo inibe a respiração, e receptores irritantes também, como a gente já viu, né? A presença de material irritante é capaz de inibir o processo respiratório para evitar que chegue, por exemplo, comida, né? Se você engasgou, poeira, alguma coisa que não seja interessante de adentrar o sistema respiratório. E aí a gente também tem o controle voluntário do córtex comportamental. Então, se eu quiser prender respiração durante um tempo, eu consigo. Por um tempo, porque depois, se ninguém morre segurando a respiração volitivamente, porque uma hora você desmaia e sozinho seu corpo recomeça a respirar. Então, aquela criança, vou me matar como? Segurando a respiração? Não vai conseguir. Porque na hora que a criança até pode segurar a respiração, mas uma hora ela vai desmaiar e aí o próprio corpo dela volta a respirar, né? Então, não é possível fazer isso. Então, o CO2 vai ser percebido por quimiorreceptores bulbares e também por quimiorreceptores na carótida e na aorta. Eles, via neurônios sensoriais, né, no caso, os já bulbares já estão lá mesmo, esses neurônios, no próprio bulbo e ponte, vão ativar o centro respiratório no bulbo e ponte, e isso vai influenciar neurônios somáticos da inspiração
em alguns casos da expiração. Então, se a gente lembrar, quem são? Diafragma, intercostais, externos, diafragma e os da expiração, intercostais internos e músculos abdominais. Lembrando que emoções e controle voluntário de centros superiores do encéfalo também podem modular a respiração. E como pega emoção, passa via sistema límbico, né? Então, por exemplo, uma crise de ansiedade que gera hiperventilação, provavelmente tem ativação via sistema límbico. Então, uma coisa importante é que as emoções podem alterar o padrão ventilatório. Vou trocar de novo de lugar. Então, existem quimiorreceptores periféricos na artéria carótida e na aorta. Eles estão próximos aos barorreceptores, né? Os barorreceptores são aqueles que controlam a pressão sanguínea. Então, eles vão detectar mudanças na pressão de CO2, na PO2 e no pH. Então, eles percebem qualquer aumento de PCO2, por menor que seja. Já a redução da pressão de oxigênio, ela tem que ser muito relevante para dar algum impacto. Lembrando que a pressão de oxigênio normalmente é 100 milímetros de mercúrio. Então, só quando estiver abaixo de 60 que começa a ter algum sinal. E por que abaixo de 60? Porque é justamente quando a hemoglobina começa a se desoxigenar, né? Abaixo de 60 milímetros de mercúrio, a hemoglobina não consegue mais se saturar completamente. E aí isso desencadeia o reflexo aumentando a ventilação, né? Então, onde que eles são ativados, né? Se você for lá para o Peru, em grandes altitudes, Machu Picchu, se você tiver com DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, qualquer coisa que gere uma grande queda na pressão de oxigênio, isso vai ativar esses quimiorreceptores periféricos. Então, vamos ver quem são eles, né? Então, aqui lembrando, a gente tem na aorta, aqui está mostrando o corpo carotídeo, né? E, na verdade, eles são feitos de 2 tipos de célula. Esses aferentes aqui, né, são axônios que estão indo lá para o centro respiratório, exatamente para modular a respiração. Então, tem a célula do tipo 2, que é essa compridinha aqui, que, na verdade, ela vai ter apenas uma função estrutural. O capilar, né, porque afinal, onde eles vão avaliar isso vai ser basicamente no sangue, então tem que ser muito bem, o contato com o sangue tem que ser muito grande, a irrigação desse corpo carotídeo tem que ser bem alta, né, e a célula responsável por efetivamente fazer a sinalização são as células glomais do tipo 2, que são essas aqui. Né? E elas vão ter neurotransmissores que vão justamente ativar os axônios, né? Então, esse processo que a gente vai ver agora, quando a PO2 baixa, por exemplo, então mostrando aqui que está bem próximo do vaso sanguíneo, né? Aqui. Então, a PO2 baixa, a célula tem quimorreceptor para perceber isso fecha canais de potássio. Fechando canais de potássio, despolariza a célula, abre canais de cálcio dependentes de voltagem, né? Vocês lembram desse filme? Esse filme parece, né, com potencial de ação, mas essa não é um neurônio, é uma célula quimiorreceptora. E aí o cálcio entrando, tem exocitose de neurotransmissores, dispara potencial de ação, e aí os centros bulbares recebem um sinal para aumentar a ventilação. Então, são estímulos excitatórios, né, para aumentar a ventilação. Então, aqui mostrando exatamente isso, né, lembre que esse aumento ele começa em 100 milímetros, né, então em 60 abaixo de 100 milímetros, mas efetivamente 60 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio. Então aqui, ó, enquanto o oxigênio estiver alto, não tem impulso
dessas células, né? À medida que quanto mais baixar, ó, o impulso é altíssimo do glomo carotídeo para o centro respiratório. Então, aqui, por exemplo, mostrando um cachorro que estava desacordado e você coloca uma máscara ou você coloca ele em ventilação com 100% de oxigênio, né? Olha o que acontece com a frequência respiratória dele. Ao contrário, ela dá uma diminuída. Se fosse o contrário, se tirasse o oxigênio, né, ou se ele tivesse uma depressão respiratória, parasse de respirar, aí ia ser o contrário, né, ia ser uma ativação para aumentar a frequência respiratória. Então, a gente acabou de ver os receptores periféricos e agora a gente vai falar dos receptores centrais. Então, os receptores centrais vão ficar na área ventral do bulbo, e ele está ligado aqui com a área que a gente vai chamar, depois a gente vai ver qual é o nome dela de verdade, mas a área que controla a inspiração, a área inspiratória. E essa área, lembra que ela não percebe oxigênio, ela vai perceber o quê? CO2 e H+. Mas, na verdade, ela percebe mesmo o CO2. Por quê? Porque o CO2 consegue passar na barreira hematoencefálica como gás. Lá ele se hidrata, lembra da reaçãozinha da anidrase carbônica, e aí a decomposição do ácido carbônico gera H+, e o bicarbonato, e isso ativa, então, essa área quimiosensível. E aí é isso que ela vai sinalizar, né? Então, a mesma coisa já mostrando aqui do capilar, o CO2 consegue atravessar a barreira hematoencefálica, que o H+, não consegue por conta da carga. Então, ele se hidrata, que tem anidrase carbônica no líquido cérebro-espinal, e aí o H+ está aqui para ativar esse quimorreceptor, que vai agir lá no centro de controle respiratório e também aumentar a ventilação. O mais importante é o quimorreceptor central, mas se você desnervar aqueles lá periféricos, né, na carótida ou na aorta, isso também causa, no animal normal, né, sem falta de oxigênio, chega a baixar 10% a PO2, mostrando que eles trabalham continuamente e em conjunto para manter a ventilação adequada. Então, o CO2 se difunde pela barreira hematoencefálica e o H+ não se difunde, né? Só para lembrar. Mas, no fim, quem vai sinalizar é o H+, por isso que a gente fala que é sensível ao H+ e ao CO2 também. Então, qual é a resposta dos quimiorreceptores às alterações da PCO2, né? Então, se a PCO2, a pressão de CO2, aumenta no líquido céfalo raquidiano e também no sangue arterial, isso vai tanto estimular o quimiorreceptor central como o quimiorreceptor periférico, independentemente de quanto for esse aumento, mesmo que ele seja pequeno, enquanto que os quimiorreceptores periféricos só vão ativar quando a PO2 estiver abaixo de 60 milímetros. Por que isso? As mudanças no CO2, elas são mais significativas, mais rápidas, e também o que acontece com o CO2? Ele é muito importante, né? Porque ele tem a ver também com a regulação do pH, como a gente viu aula passada. Então, faz sentido ele ser o mais controlado, digamos assim, né? Ou o principal parâmetro. Isso leva ao aumento da ventilação. Quando a PO2 aumentar e a PCO2 diminuir, tem uma retroalimentação negativa e o processo para. Então, basicamente, é isso que vai ativar a ventilação. A gente também tem receptores de irritação, então aqui o cachorrinho espirrando, né? Então, partículas inaladas, gases que estimulam receptores de irritação, histamina, né? Que é um sinal alérgico. Então, isso causa broncoconstrição por ativação parasimpática. Então, é quase um reflexo, né? No músculo liso bronquiolar. E é ativado por receptores de irritação. Né? Também é uma regulação da respiração. Existem também sensores do estiramento, como a gente já... Opa! Pronto. Do estiramento dos pulmões. Então, nas porções musculares das paredes dos brônquios e bronquíolos,
E eles vão provocar a interrupção da inspiração, né? Então, quando o animal está inspirando muito, né, isso pode gerar, digamos, danos, ou não é muito adequado, e isso gera um reflexo de desinsuflação, né? Na verdade, ele impede que continue a expandir tanto a caixa torácica. Então, isso é ativado por próprios receptores de articulações dos fusos musculares da caixa torácica. E é chamado de reflexo de insuflação de Ehring-Breuer. Provavelmente foram os pesquisadores, ou o pesquisador que descobriu, né? E, então, ele provoca a interrupção da inspiração. Bom, agora vendo o centro respiratório mesmo, então o centro respiratório são todas essas áreas, tem uma área na ponte e outras áreas no bulbo. Alguns livros vão ter nomes diferentes para essas áreas, mas basicamente são as mesmas, né? Então, o grupo respiratório dorsal, aqui no bulbo, ele recebe aferências sensoriais. Então, aqui a gente está vendo o nervo vago glossofaríngeo, está mandando as informações lá daqueles receptores periféricos, tanto mecanorreceptores quanto os quimiorreceptores, todos os receptores, né? E o grupo respiratório ventral, que está aqui desse lado, ele vai receber também múltiplas regiões e ele vai ter múltiplas conexões com diversas regiões. E eles estão conectados entre eles. E a gente vai ver como que eles atuam. Então, no bulbo, existe uma área chamada núcleo do trato solitário, né, fazendo ou NTS, e é nessa área que está o GRD, ou o grupo respiratório dorsal, que a gente acabou de ver que controla os músculos inspiratórios. Lembrando que, para a maioria dos animais, os músculos inspiratórios são os mais importantes, porque a expiração é passiva, né? Esse grupo, então, ele vai controlar principalmente a inspiração. Então, ele vai enviar os músculos inspiratórios, basicamente para quem? Para o diafragma, né? E para os intercostais externos. Então, é isso que ele vai controlar. O grupo respiratório ventral, ele também tem a sua importância, mas ele vai ter vários núcleos diferentes de neurônios que ainda meio que, digamos que ainda é uma caixa preta da ciência, porque não está tudo desvendado, mas obviamente se sabe que ele é muito importante. Ele tem muitas conexões neuronais para o GRD, então o GRV, né, e GRD. Lembrando que o receptor dorsal é quem recebe as aferências periféricas e controla os músculos da inspiração. O GRV, ele vai ter o complexo chamado pré-Botzinger, o que isso quer dizer? Dentro dessa área, né, neuronal, que é chamada de GRV, existe uma pequena área que é chamada de complexo pré-Botzinger, e acredita-se que essa área possa ser aquele marca-passo, o marca-passo que vai controlar a respiração. E, na verdade, o GRV também, ele está envolvido no controle da inspiração forçada, então nessa que a gente controla, né, e na expiração quando ela é forçada, por exemplo, no caso do exercício físico. E também ela controla alguns músculos da faringe, da laringe e da língua. E observem que os dois são conectados com o grupo pontino, o grupo respiratório pontino, que são neurônios lá da ponte. Então, a ponte é quem vai fazer a conexão com os centros superiores do encéfalo, porque ela está no meio do caminho, né? Lembre que é bulbo, ponte, mesencéfalo, né? E aí regiões superiores. E ela vai controlar a frequência e amplitude respiratória. Então, são várias regiões conectadas que vão controlar a respiração. E aí, se você pegar lá os neurônios inspiratórios, lá naquela área do GRD, né, do grupo respiratório dorsal, no bulbo, o que você vê, se você acompanhar, né, o número de neurônios que estão disparando potencial de ação, é que em cada inspiração existe uma retroalimentação positiva de mais neurônios sendo ativados, e de repente eles inibem. Então, tem uma outra área, provavelmente, que controla isso, né, que lembra que tem um marca-passo? Então, tem eles chamam de rampa, né, de ativação da inspiração, e cai.
E isso é cíclico, por isso que é um movimento rítmico, né? Então, ao final da inspiração, a atividade é interrompida abruptamente e a expiração ocorre pela retração elástica do tecido pulmonar. Lembrando também que tem esse reflexo, né? Que quando estira muito, inibe e volta, né? Então, também tem a ver com isso. Então, fazendo um resumão, a gente vai ter quimiorreceptores centrais e periféricos que controlam os periféricos, oxigênio, CO2 e pH. O central, CO2 e pH. Receptores do pulmão e das vias aéreas superiores, né, seja de substâncias irritantes ou mecanorreceptores, e os próprios receptores que têm a ver com a insuflação. Tudo isso eles vão mandar mensagens lá para o tronco cerebral, mas, e do tronco cerebral vai para a medula espinhal, controlando os músculos respiratórios e, consequentemente, a ventilação alveolar. Mas lembrando também que existe um controle voluntário ou de centros superiores, né? Então, mesmo que não seja voluntário, se você estiver muito nervoso, no momento de perigo, isso também pode modular o seu padrão respiratório. Aqui, fazendo agora uma propaganda, né, sobre o Fisiovet UFPR, eu tenho um Instagram com os meus alunos, em que a gente publica coisas sobre fisiologia veterinária, e esse estudo saiu na Science em 2017, e ele mostrou uma coisa muito interessante, né? A gente sabe que os centros superiores modulam o padrão respiratório. Então, você está ansioso, você aumenta a frequência respiratória. Mas será que é o contrário? Então, existem tradições milenares, né, de yoga, meditação, que falam que você fazer respirações longas e profundas acalma. Tem um efeito contrário, né? Mas não se tinha provado uma conexão entre essas áreas do tronco encefálico, que é um cérebro primitivo, né, que não tem tanto a ver com cognição, com centros superiores. Acreditava-se, é como assim, o centro superior controla, mas não o inverso. E esse grupo aqui mostrou que tem um grupamento de neurônios lá naquela área pré-Botzinger, né, no GRV, que é no grupo respiratório ventral, que se eles impedissem esses neurônios de disparar, o animal ficava super calmo, dava uma calma, e isso meio que mostra que realmente essas tradições milenares que falam sobre a regulação da respiração para a calma, né, ou para o estado cognitivo desperto, seja mais ansioso ou menos, realmente faz sentido. E aí um dos alunos fizeram esse post, né, inspira, respira, não pira, e falando do artigo, e tem vários lá, então se vocês quiserem, sigam o Fisiovet UFPR. Por fim, vamos falar do exercício físico, por quê? O exercício físico é muito engraçado porque assim que começa a atividade muscular esquelética, na verdade o padrão respiratório ele muda bem antes da PCO2, da pressão de oxigênio, do pH mudarem. E isso impede que seja alterado. Realmente só é alterado quando o exercício é extenuante ou então o animal não está preparado para aquele exercício, né? Ele acaba fazendo o exercício sem estar preparado para fazer. Mas em animais saudáveis e que têm bom preparo físico, não se altera muito os padrões respiratórios, porque o corpo já, antes mesmo, não é a mudança do CO2, por exemplo, que aumenta a respiração. Existe um controle dos próprios, ao mesmo tempo que o sistema nervoso, né, quando você vai fazer um movimento, já manda a ordem para fazer o movimento, também manda a ordem via centro respiratório para aumentar a respiração e compensar a necessidade aumentada de oxigênio, né? E também para a eliminação de CO2. Então, muito obrigada. Terminamos, então, o módulo do sistema respiratório. Aqui estão as referências e a gente se vê. Tiver qualquer pergunta, pode colocar aí que eu respondo. Um beijo, até mais.